Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção 2, onde na aula de hoje daremos continuidade à questão de melhoria de processo de produção, falando hoje de uma ferramenta chamada de manutenção produtiva total, ok? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Se vocês se lembram, as duas aulas atrás, a gente falou um pouquinho do mapa de fluxo de valor futuro. E aí a gente construiu, a partir de uma situação atual, a gente construiu um mapa futuro. E para a gente entender o porquê que a gente está trabalhando essa questão da manutenção produtiva total, imagina que nesse mapa a gente identifica que a gente tenha um problema aqui na solda, ou seja, muitas peças estão sendo produzidas com defeitos na solda. Então a gente gerou um mapa futuro e a gente detectou um problema, falando assim, olha, para implantar aquele mapa futuro, eu tenho que fazer um Kaizen, que é eliminar a quantidade de defeitos que está ocorrendo no processo de soldagem. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Se vocês lembrarem da aula anterior, a gente precisa fazer uma análise da causa raiz. Imagina que a gente fez um diagrama lá de Ishikawa, identificamos que a máquina está fora de parâmetros e quebra constante, ou seja, suas estações de solda estão quebrando constantemente, as estações de solda estão fora dos parâmetros e isso está gerando muito problema nas peças soldadas. Como a gente vai resolver esse problema? E aí que entra a manutenção produtiva total, ou Total Productive Maintenance, conhecido pela sigla de TPM. Ok? Vamos entender o que é essa ferramenta. A definição é a seguinte: a manutenção produtiva total envolve um conjunto de atividades de manutenção que visam melhorar o desempenho e a produtividade dos equipamentos de uma fábrica. Ou seja, eu vou fazer manutenção nos meus equipamentos para garantir que a produtividade e a qualidade dos produtos estejam de acordo com o que foi planejado, para que eu não tenha imprevistos. Eu esteja produzindo, de repente a máquina quebra, e aí ou o produto é produzido com defeito, ou eu não atendo uma demanda de um cliente porque a máquina fica parada, ok? Devido ao atual nível de competição entre as empresas, o papel da manutenção é evitar manutenções não planejadas. Uma coisa importante a gente entender, pessoal, que equipamentos, máquinas, um dia vão quebrar. É humanamente impossível uma máquina não quebrar um dia. Então, a ideia da manutenção é garantir que ela não quebre em períodos não previstos. Ou seja, garantir que quando eu planejar um determinado período de produção, ela consiga produzir aquele período e quando eu for fazer uma manutenção, ela seja planejada. Ok? A ideia é usar um planejamento adequado para minimizar a possibilidade de problemas não previstos e quando esses ocorrerem, é necessário lançar mão de competência, criatividade, flexibilidade e velocidade para resolvê-los. Novamente, né? O que a gente quer é planejar, por exemplo, as paradas de manutenção dos nossos equipamentos, mas obviamente pode ser que ocorra um imprevisto? Pode ser. Se ocorrer esse imprevisto, a gente vai ter que usar aí o que ele está chamando de flexibilidade e criatividade para resolver rapidamente. Mas os imprevistos não podem ser regras na sua fábrica. Imprevistos tem que ser imprevistos, não regras. Acontecer as coisas, quebras de máquina com frequência, sem ter sido planejado. Ok? Quais os problemas gerados pela falta de manutenção periódica adequada dos equipamentos? Então, vamos pensar um pouquinho comigo. Quais são os problemas que podem ser gerados por uma fábrica quando ela não tem uma manutenção periódica, uma preocupação com essa parte de manutenção dos equipamentos? Vamos lá. Produtos fabricados com defeitos, ou seja, você tem lá o seu torno e de repente ele está fora de parâmetros. O que vai acontecer? Ele vai produzir peças com defeito. Quebra inesperada dos equipamentos gerando transtornos na produção. Imagina que você tem que entregar um lote de produtos no próximo dia para o teu cliente e quando você vai começar a produzir, a máquina quebra. Então isso vai gerar uma série de transtornos. Além disso, risco de acidentes de trabalho com os operadores dos equipamentos. Ou seja, o equipamento que não tem manutenção,
adequada, ele pode gerar riscos de acidente para o seu operador do equipamento. Falta de confiabilidade no processo, ou seja, se você não tem, os seus equipamentos, eles quebram inesperadamente e com frequência, você passa a não ter confiabilidade no teu processo produtivo. E se você não tem confiabilidade, quais ações que você vai tomar? Provavelmente produzir em lotes maiores, para quê? Para ter estoques, para garantir contra imprevistos e ter a necessidade, por exemplo, de fazer inspeção em todos os produtos, porque você não tem confiabilidade no teu processo. Então entendemos agora, rapidamente, quais os problemas que podem gerar a falta de uma manutenção adequada dos seus equipamentos? Lembre-se do seguinte, todos esses problemas irão impactar no planejamento e controle de produção da sua fábrica. Ou seja, todos esses problemas gerados pela falta de manutenção, eles vão impactar na forma como você planeja e programa a produção na sua fábrica. Vamos então entender um pouquinho agora do histórico da manutenção produtiva total. Vamos entender o que é essa ferramenta, começando um pouquinho pelo histórico dela. O TPM teve início no Japão. Esse é considerado uma evolução natural da manutenção corretiva para a manutenção preventiva. O que é isso? Na realidade, como é o processo tradicional de manutenção? Eu vou usando equipamento, ele quebra, quando ele quebra eu vou lá e arrumo equipamento e volto a produzir. Essa era a visão tradicional. Foi evoluindo esse tipo de manutenção para uma manutenção planejada, ou seja, eu planejo a manutenção de periódica, por exemplo, para evitar que os meus equipamentos quebrem. O TPM busca eliminar problemas de qualidade no processo de fabricação causados pelos desgastes ou mau funcionamento do equipamento. Então, aquilo que a gente já comentou, essa sistemática, essa ferramenta chamada manutenção produtiva total serve para evitar que o equipamento desgaste inadequadamente e gere problemas de qualidade no seu produto. E aí vamos ver um pouquinho quais são os pilares do TPM, os pilares da manutenção produtiva total. E aqui eu quero que você preste atenção, por quê? Porque eu vou apresentar alguns pilares. Se vocês tiverem curiosidade e entrar em várias bibliografias sobre o tema, o que vai acontecer? Vão ter diversos autores falando de vários pilares. Uns vão falar 7, outros vão falar 13, outros vão falar 10. Depende do autor. Então, meu objetivo aqui não é esgotar todos os pilares. Eu vou falar apenas alguns pilares que eu acredito que vai ser bastante útil para a gente e vai ser bastante útil para você aí no seu dia a dia quando estiver trabalhando na fábrica, ok? Primeiro pilar chamado de manutenção autônoma. O que é manutenção autônoma? Nesse pilar, o objetivo é melhorar a eficiência dos equipamentos, desenvolvendo a capacidade dos operadores para a execução de pequenos reparos e inspeções, mantendo o processo de acordo com padrões estabelecidos, antecipando aos problemas potenciais. Então, a manutenção autônoma nada mais é do que eu passar pequenos conceitos de manutenção e pequenas atividades simples ao meu operador para garantir que ele faça a primeira manutenção do equipamento, ou seja, ele acompanha o equipamento e a partir do momento que ele detecta um problema, ele já comunique a área de manutenção da fábrica para que elas possam tomar uma ação antes que a máquina quebre ou gere produtos com defeito, ok? Então a ideia da manutenção autônoma é garantir que cada operador se sinta, na realidade, responsável pelo equipamento. A ideia da manutenção autônoma é o operador falar o seguinte: esse equipamento é meu, eu sou responsável por ele, eu tenho que garantir que ele funcione da melhor forma possível, ok? Como a gente vai garantir isso? Usando o que a gente chama de um checklist para que o operador, quando ele vai iniciar as atividades ou terminar as atividades no equipamento, ele possa verificar se o equipamento está ok ou não. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de checklist, que fala o seguinte: antes de iniciar as atividades, verifique as ações destacadas abaixo.
Verificar, por exemplo, o nível de óleo da máquina, verificar se as correias estão apertadas, verificar se não há cavacos ou sujeira no equipamento, verificar se a pressão de ar na entrada do equipamento está ok e verificar, por exemplo, se o equipamento não está fazendo algum barulho anormal. Então é um checklist onde o operador, por exemplo, antes de iniciar as atividades, ele vai verificar essas coisas e vai falar, ó, tá ok ou não tá ok. Se por um acaso ele detectar que há um problema, ele vai ver se é um problema simples, por exemplo, o problema é que tem sujeira na máquina. É um problema simples que ele mesmo pode resolver. Agora pode ser que ele detecte um problema mais grave, aí ele vai chamar a área de manutenção e eles virão resolver o problema. E isso garante que problemas simples que poderiam gerar maiores problemas já sejam resolvidos. Ok? Segundo pilar, manutenção planejada, que vai ser dividida em preventiva e preditiva. O que é essa manutenção planejada? Nesse pilar, o objetivo é estabelecer um cronograma de manutenções. Por meio desse pilar, pode-se programar as paradas de máquinas para a realização das manutenções. Então, a nossa manutenção planejada é quando nós estabelecemos um cronograma para que, em determinados períodos, o nosso equipamento pare e seja feita uma manutenção nesses equipamentos. E essa manutenção planejada, ela pode ser dividida em dois tipos. Quais tipos? A manutenção preventiva é realizada uma análise do equipamento e estabelecido um cronograma de paradas desse para manutenções. Então você vai pegar o equipamento, vai analisar ele e vai estabelecer um cronograma. Vai falar, olha, a cada 6 meses esse equipamento precisa ser parado e vai ser feito uma manutenção desses equipamentos. É muito semelhante ao que ocorre, por exemplo, né, com o seu automóvel, com o seu carro. O que acontece? Quando você compra o carro, a concessionária vai te falar o seguinte, olha, quando você rodar 10 mil quilômetros, você volta aqui para que eu troque o óleo. Ou 10 mil quilômetros, ou normalmente 6 meses depois, se você não atingiu 10 mil quilômetros, você traga o carro para a gente fazer uma troca de óleo. O que ele está fazendo? Uma manutenção preventiva. Cada 10 mil quilômetros, para o carro e faça uma troca de óleo dele. Ok? O gestor da fábrica... Por que essa manutenção preventiva é importante? Porque o gestor da fábrica sabe o momento de parada do equipamento e é possível fazer um planejamento de parada sem causar problemas às entregas do produto. Então, por isso que é importante a gente planejar. Novamente, né? Vamos deixar bem claro, o equipamento em algum momento ele vai quebrar. Não tem como a gente evitar que o equipamento quebre. Isso é uma questão de tempo, ele vai se desgastar. Então, a gente vai agora planejar, olha, a cada 6 meses eu paro o equipamento e vou fazer uma manutenção dele. Isso garante para mim que quando eu esteja fazendo a programação de produção, eu já saiba na minha programação falar, olha, tal dia eu não posso contar com esse equipamento, eu não posso planejar a produção para ele, porque ele vai estar parado para fazer manutenção. Por isso que a manutenção preventiva é muito útil, né, na questão de planejamento e controle de produção. Pode ser realizada uma parada de equipamento e depois constatar que não era necessário. Esse é o lado ruim da manutenção preventiva. Por quê? Porque de repente você pode parar o seu equipamento, vai fazer lá a manutenção e constatar que estava tudo ok e o seu equipamento poderia continuar funcionando ainda por um tempo mais. E o equipamento pode quebrar antes da parada programada. Então, a manutenção preventiva ela tem uma pequena fragilidade. Você pode parar o equipamento e constatar que ele estava bom e não precisaria ter parado, ou ele pode quebrar antes do planejado. Isso pode ocorrer? Quebras inesperadas, né, com pouca frequência, inesperadas, esporádicas, podem acontecer. Não tem como a gente evitar uma quebra inesperada do equipamento. Então, essa seria uma fragilidade da manutenção preventiva. Olhando pela manutenção preventiva, é uma fragilidade. Para solucionar esse problema, a gente tem um conceito, só rapidinho, como a gente aplica a manutenção preventiva. De forma bastante semelhante ao que a gente aplica à manutenção autônoma. Um checklist, aonde em determinados períodos, por exemplo, né, em determinado uma vez por mês,
o nosso operador, ele vai lá, o mecânico do equipamento vai lá e ele verifica algumas coisas. Aqui é um exemplo de um checklist de manutenção preventiva para um elevador. Então ele vai lá e verifica bronzinas, verificar se ocorreu desgaste. A cabine, verificar se existem vibrações ou qualquer condição anormal. A cabine, verificar o aperto dos parafusos. Então na realidade ele vai fazer uma verificação e caso ele detecte algum problema, ele vai trocar os componentes, fazer a manutenção e colocar o equipamento novamente para funcionar. Só que o problema é aquilo que a gente falou, ele pode constatar que de repente todos esses itens estavam ok e não precisaria ter parado o equipamento. Então para isso a gente tem o que a gente chama de manutenção preditiva. Nesse sistema o equipamento é acompanhado por meio de sensores e quando se detecta algum problema, se faz o planejamento da parada do equipamento. O que é isso? Na manutenção preditiva, a gente vai monitorar o equipamento e quando nós detectarmos que o equipamento vai ter algum problema, a gente planeja a parada do equipamento. E como a gente faz isso? Por meio de sensores. É uma manutenção mais cara, a manutenção preditiva, mas se você tem um equipamento que é fundamental para a tua fábrica, que ele não pode quebrar inesperadamente, aí você precisa dessa manutenção para monitorar o equipamento e quando ele apresentar sinais de desgaste, você planeja a parada dele, ok? Vamos para o terceiro pilar, que é segurança, saúde e meio ambiente. Esse pilar, segurança, saúde e meio ambiente, busca alcançar o número zero de acidentes de trabalho. Lembra que a gente falou? A falta de manutenção pode gerar acidentes de trabalho. Então esse pilar, o objetivo dele é zero acidentes de trabalho. Esse pilar também busca proporcionar um sistema que garanta a preservação e saúde e bem-estar dos funcionários e do meio ambiente. Ou seja, você vai tomar ações para garantir que os equipamentos garantam a integridade e a saúde do seu operador, do seu funcionário. O quarto pilar, rapidamente, que a gente chama de TPM Office ou TPM administrativo, para falar que o objetivo desse pilar é estabelecer um programa de TPM nas áreas administrativas. Então também nas áreas administrativas a gente tem a possibilidade de aplicar essa metodologia, aplicar esses conceitos, ok? Fatores críticos de sucesso para que a gente consiga implantar a nossa manutenção produtiva total, para que a gente consiga implantar o nosso TPM. Na fase de pré-introdução da metodologia, a gente precisa seguir alguns passos importantes, como, por exemplo, comprometimento da alta administração, divulgação e treinamento inicial, definição do órgão ou comitê responsável, elaboração do plano diretor de implantação. Então, tem uma série de passos que a gente precisa seguir para essa fase de pré-definição da implantação dessa metodologia de manutenção produtiva total. Na introdução, a gente precisa estabelecer parcerias, estruturação da manutenção autônoma, ou seja, a manutenção autônoma é um dos primeiros passos para que a gente consiga ter o programa de manutenção produtiva total. Estruturação depois da manutenção preventiva e preditiva, capacitação do nosso pessoal e uma estrutura de custeio. E por último, a gente tem a fase de maturidade, que é a busca por melhoria, ou seja, todo o processo a gente sempre está buscando melhorar continuamente. É a busca interminável pela melhoria do processo produtivo e a gente faz isso utilizando o nosso Kaizen. Ok? Dúvidas em relação ao assunto, pessoal? Acredito que não. Tem mais material lá online, vocês podem acessar. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.